E aí, pessoal, como vocês podem ver aí no título do vídeo, o assunto de hoje é Caudex. Não tô com muitas flores, mas tô com alguns Caudex aqui bem bonitos, já bem desenvolvido. Para quem me segue há mais tempo sabe que eu tenho pouco tempo de cultivo. Vão fazer 2 anos que eu iniciei com Rosa do Deserto. E essa plantinha aqui, ela tem 1 ano e uns 2 meses, que está aqui na minha casa. E é o maior Caudex que eu tenho aqui entre a minha coleção. Vou contar aqui para vocês nesse vídeo se eu fiz alguma coisa para que ela, com 1 ano e pouco, se desenvolvesse desse jeito. Eu era uma mudinha pequenininha quando ela chegou aqui em casa e ela se desenvolveu muito rápido mesmo. Eu já fiz alguns enxertos nelas, mas ela cresceu muito, essa planta. Além de crescer, ela galhou muito. E o seu Caudex é o maior que eu tenho aqui. Aqui para vocês, ela tá aqui nesse vaso. Um vaso grande. Eu fiz um falso levantamento nela ontem. Só suspendi, coloquei substrato embaixo e desci um pouco esse substrato aqui. Por isso que ela tá assim. Já tava saindo, pessoal, raízes no fundo aqui do vaso. Eu dei uma virada no vaso e a raiz estava lá embaixo. E para não ficar machucando, eu resolvi fazer um falso levantamento nela. E à medida que esse substrato for descendo, vai aparentando mais esse Caudex. Esse Caudex aqui, para vocês terem uma ideia, não caberia nesse vaso, de tão grande que ele já está. Para que você não perca nenhum detalhe de como chegar a esse ponto aqui, você não fique pulando o vídeo, você vai ver como é que você tem um Caudex desse jeito. Beginning of love, you look so hard, but you can't see enough. Just find it and take it, don't let regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be gone. Feel like that. Feel like. Então, pessoal, sem enrolação, eu gosto de ir logo direto ao ponto, não gosto de ficar enrolando para dizer lá pro final o que é que eu fiz, né? Eu vou começar aqui primeiro falando sobre as espécies. Não me aprofundo nessa questão de espécie, até porque eu não conheço muito bem, mas a gente sabe que a Dênia obeso e a arábico, elas desenvolvem uns Caudex bem bonitos. As arábicos, principalmente, fica com aqueles Caudex maravilhosos. Ainda vai chegar para mim umas arábicos lindas, eu vou mostrar para vocês quando elas chegarem. Vão ser as minhas primeiras da coleção, as grandes, né? Porque as primeiras vai ser as mudinhas. Vou começar falando aqui, pessoal, sobre a genética da planta já nascer com essa característica de desenvolver Caudex grande, gordinho, rápido crescimento, desenvolvimento de galhos. Isso vai depender da genética da planta, qual foi o cruzamento, de onde foi que veio essa sementinha, se foi de um obeso, se foi de um arábico. As arábicos com certeza são um show, um espetáculo em formar Caudex bem gordos e bastante galhos também. As obesos, né, que desenvolvem o seu Caudex. Já a somalense ela cresce mais, né? É aquela que fica mais uma árvore e depois de uns 60, 50 centímetros é que ela começa a soltar algumas ramificações, alguns galhos. E ela não desenvolve esse Caudex assim, bem volumoso. E eu vou contar aqui pra vocês que essa mudinha eu comprei como uma anaconda, uma sementinha, mas não é. Ela herdou aí de algum dos seus pais, ou herdou de algum cruzamento, a característica de desenvolver esse Caudex grande, porque a somalense não é para desenvolver esses Caudex grande e nem essa quantidade de galhos que eu enxertei aqui. Depois eu me arrependi, era para me ter deixado essa planta para fazer polinização entre outra planta que também tivesse uma característica assim, de bom desenvolvimento e de crescimento, né? E de Caudex grossinhos, gordinhos, para fazer alguns cavalos ou fazer algum cruzamento aí top. Mas ela nasce bastante galhos mesmo. Vai nascer mais galhos, já nasceu alguns aqui, que é dela mesmo. Eu vou deixar para quando ter uma florzinha dela eu polinizar. Porque essa plantinha, quando ela chegou, ela era bebezinha. E ela, desde pequenininha, ela se mostrou bem rápida em crescer. Começou a crescer e com um pouquinho começou a encher de galhos, que foi esses galhos aqui. Ela começou a encher, depois ela deu uma parada, ela começou a subir. E aí ela nasceu mais galhos aqui. Esses 3 galhos aqui são enxertos que eu fiz no próprio tronco. Esses. Tinha uns galinhos bem fininhos aqui, bem pequenininhos mesmo. E ela encheu de galhos. Aí eu enxertei a Ghost e a Golden Bliss.
E eu não vou ficar enrolando para vocês não, pessoal. O que influencia mais para você ter um bom caldex bem grande, bem desenvolvido, é a genética da planta. Não é coisas malucas aí que você vai fazer para essa planta ficar assim, não. Mas sim, tem muitas coisas que dá pra gente fazer, além da genética da planta, de ter um bom desenvolvimento já natural dela mesmo, de caldex, sem precisar de tanto esforço. A gente pode fazer algumas coisas que faz com que esses caldex fiquem ainda mais volumoso com a nossa atenção com eles. E eu vou falar aqui para vocês o que eu faço aqui na minha casa para que os caldex das minhas plantas, que são plantas novas, plantas algumas recém-chegadas, e logo logo desenvolve os caldex. Pessoal, essa quantidade aqui de volume é uma reserva de água que essa planta ela faz para quando ela passar por períodos longos de seca, de estiagem, ela se alimentar e se nutrir dessa reserva de água, assim como os cactos, as suculentas. Algumas suculentas armazenam nas folhas e a rosa do deserto armazena no seu caldex. Por isso que a rosa do deserto é conhecida, acho que por esse nome, né? Rosa do deserto, porque ela tem essa característica de suportar tempos longos de seca, né? Esperando aí, ela armazena essa quantidade de água, esperando tempo ruim. Fazer que nem o pessoal fala aqui no Nordeste, esperando tempo ruim. É por isso que as rosas do deserto elas são bastante resistentes à viagem, ficar desplantada por longos dias, porque essa quantidade de água aqui deixa que ela se mantenha viva. Por isso que as plantas pequenininhas, as plantas magrinhas, são as que mais sofrem com viagem, porque elas não têm tanta reserva de água como uma planta dessa. Uma planta dessa daqui não suporta ficar desplantada por longos e longos períodos. Com certeza ela vai murchar bem mais rápido que uma planta dessa aqui. Deus é maravilhoso, né? Com a natureza, com os animais, com as plantas, com os seres humanos, com tudo no geral, né? Essa plantinha aqui, sabendo que em algum momento, lá no ambiente natural dela, ela vai passar por algum momento de seca, de estiagem, e ela armazena água para suportar esses períodos. E eu te pergunto, quem foi que disse que rosa do deserto não gosta de água? Como, pessoal, ela não vai gostar de água se é algo que ela armazena e guarda aqui no seu caldex para que ela se mantenha viva, esperando o tempo ruim, esperando seca? Como que ela não gosta de água? Ela gosta sim de água. Ela é tão esperta que ela se previne antes mesmo de passar pela estiagem, né? Antes de passar pela seca, ela já armazena sua água aqui. Ela assim, um momento eu vou precisar usar essa água. Então aqui está a sua resposta. A água é o que deixa o seu caldex da sua rosa do deserto gordinho, grande, bem desenvolvido. É a água. E aí você fica com medo de regar sua planta, deixa sua planta passar sede, mal molha sua planta, mal rega sua planta e quer que ela desenvolva um caldex grande. Aí você fica em caminho diferente. Quer que a planta desenvolva caldex e não dá água para ela? É simples assim. A água não tem segredo, não tem milagre, não tem receita maluca, adubação milagrosa. Claro que essas outras coisas aí, adubação, faz diferença também. Eu vou falar sobre adubação aqui para vocês, até porque essa planta aqui, ela foi bem adubada desde o dia que ela chegou. Não é só genética, né? Mas ela sempre foi bem adubada, assim como todas as outras minhas plantas. A diferença é que a genética dela desenvolveu mais que algumas outras, que já são mais velhas, e ela, por ser mais nova, cresceu bem mais que as outras, mesmo recebendo a mesma adubação. E sempre vai ter plantinhas assim. Às vezes você germina uma bandeja de sementes e sempre tem aquelas que se desenvolvem mais, aquelas que se desenvolvem menos. Até porque a gente não nasce todos iguais, é igual a gente. A gente tem nossos filhos, os filhos não nascem todos iguais. Você compra uma genética, você compra uma semente, vamos dizer, de arábico. Sempre tem aqueles que se desenvolvem mais também. E já são plantas que já formam, por natureza, o caldex bem gordinho. Mas vai ter aqueles que não desenvolvem tanto quanto os seus irmãos. É igual a família da gente, sempre tem aquele que é mais gordinho, aquele que é magro de ruim, que come e não engorda. A mesma coisa é a rosa do deserto, sempre vai ter aquele que você faz de tudo e o pobre não sai do lugar, que o pobre fica gordinho, magrelo, que tem uma lombriga que não deixa ele engordar. Com as plantas é desse jeito, às vezes vai ter aquela que fica mais grande em caldex, mais grande em comprimento, mais quantidade de galhos e por aí vai. Então, para você ter um belo caldex, bem bonito, bem desenvolvido, além de você trabalhar ele
também, ó, como essa planta já foi trabalhada no seu Caldex, já tem vídeo no canal dela, você faça regas frequentes. Faça regas de acordo aí com a sua região, com o seu clima. Observe o seu substrato, de quanto em quanto tempo ele seca. Não vou dizer aqui, faça regas todos os dias, nem vou dizer aqui, faça rega uma vez na semana, porque cada clima é um. Eu sou aqui do Nordeste, na Bahia, eu faço a rega aqui quando tá sol, todos os dias, no verão, mas agora que é inverno, essa semana mesmo reguei uma vez. Então, isso vai depender muito do clima que a gente tá. Quando o seu substrato estiver quase seco, antes dele ficar totalmente esturricado, você já pode vir fazer uma rega na sua planta, para que essa planta não precise se alimentar da sua reserva, para ela apenas ficar sempre engordando, em vez dela ficar usando a sua energia que tem armazenada aqui. Seja para segurar as flores, os botões. Se ela passar por sede, ela vai precisar usar para manter as vagens. E às vezes até os botões abortam quando a gente deixa a planta passar por muita sede. É por isso que nos tempos de chuva, plantas que são cultivadas ao tempo, ano passado eu ainda não tinha a cobertura aqui e minhas plantas ficaram ao tempo. E eu senti grande diferença nos Caldex, eles dobraram, pessoal, de tamanho. Porque a gente não controla a quantidade de água e ela toma muita água da chuva, é verdade que algumas acabam apodrecendo, mas isso também é culpa do substrato. Só que as que ficam, elas desenvolvem o Caldex maravilhosamente. Você se surpreende com a quantidade de água que ela armazena nos períodos de chuva, quando você tem uma planta cultivada ao tempo. Depois que passa a chuva, a gente já precisa fazer logo o levantamento de Caldex ou trocar de vaso, porque depois que passa o período de chuva, ela já tomou conta do vaso, de tanta água que ela armazena quando elas ficam num tempo. Verônica, mas se eu molhar demais as minhas raízes, o meu Caldex, a minha planta vai apodrecer. Pessoal, o problema de apodrecer não está na água, não está na sua planta, está no substrato. Um substrato ruim, de má qualidade, que fica encharcado por muito tempo, que você rega e ele demora a secar, ele não está bom para a rosa do deserto, viu? O problema é o substrato. Já falei aqui no canal que o substrato, se você acerta no substrato, você acerta no cultivo de rosa do deserto. Então não se preocupe com a água, se preocupe com o substrato. Tá regando, tá demorando demais secar, faça um jeito de adaptar ou de trocar o seu substrato, se ele demora muito a secar, porque o correto seria assim, você regar no outro dia, dependendo da região. Eu só tô falando aqui da minha cidade, aqui da Bahia. Aqui, pra mim, o substrato é bom quando eu rego hoje e amanhã já tá bom de eu regar, em tempos normais. Como agora está inverno aqui pra mim, ele vai demorar a secar uns 2 dias ou mais, por conta que o clima tá frio, e aí demora mais a secar. Também tem isso, né? Ter um substrato úmido é uma coisa, a umidade é bom para que essas raízes fininhas que ficam lá dentro, as bem fininhas, elas continuem se nutrindo a planta, se alimentando da água e dos nutrientes, do substrato, da adubação que a gente coloca. Mas se você deixar ela secar muito tempo, ela não vai conseguir se alimentar, porque ela se alimenta através dessa umidade da água. E se você deixa essas raízes fininhas aqui, encharcadas, essa fininha aqui, pessoal, encharcada no substrato muito molhado por muito tempo, elas acabam apodrecendo, é onde gera, né, as temidas podridão. Porque ficam muito tempo com o substrato bem molhado. Aqui em cima, às vezes, a gente não vê, mas aqui embaixo pode ser que esteja encharcado. Aí eu lhe pergunto, quem que aguenta ficar dentro da lama encharcado por muito tempo? A gente mesmo não aguenta. Eu mesmo tomei uma chuva, um dia que eu saí, no final de semana, já tava com a garganta ruim e agora que eu tô mais ainda. Hoje eu já tô melhor, na verdade, né? Já tô bem melhor, já tô aqui gravando o vídeo, conversando. No final do vídeo eu vou já voltar mais rouca do que eu comecei, mas é assim mesmo. A gente não aguenta tomar chuva, nem ficar dentro da lama nem um dia, que a gente já adoece. Imagina essa planta aí, dentro dessa lama, né? Com substrato de má qualidade. Claro que ela vai ficar apodrecendo, não tem outra. Se você tem muita planta apodrecendo, você tem que ver aí, antes de comprar outra planta, o substrato. E se você não consegue colocar água no seu substrato para alimentar essa planta, porque ela vai apodrecer ou porque ele demora a secar, não tá certo. Ela não quer ficar molhada por muito tempo. Ela quer receber água com frequência, que você faça a rega na planta toda, nas folhas, que as folhas também se alimentam de água, desça pelo substrato e a água vai embora. Ela vai se alimentar ali, o substrato vai segurar uma umidade na quantidade certa, um substrato bom.
É aquele substrato que aqui consegue segurar uns 30 a 40% de água, de umidade, já tá bom. Você pode fazer o teste do jeito que eu já ensinei aqui no canal. Você pega um vaso e coloca 1 litro de água e apara a água que cai aqui embaixo com a vasilha e vê se ele a quantidade de água que ele armazenou. Tem vídeo aí no canal falando disso. E você fazer a rega com frequência, a planta entende que você está fazendo rega, vamos dizer que seja a cada... Passa no dia no meio, dia sim, dia não. A planta entende que você vai fazer rega dia sim, dia não. Então, ela entende aquela rotina, se hidrata bem, desenvolve bem, armazena bastante água. Igual a gente não bebe água todo dia. A gente precisa beber pelo menos 2 litros de água por dia. Senão a gente vai ficar bem desidratado também, né? E adoecer. E falando de adubação, menos é mais. Não vá colocar muito adubo aqui no seu substrato, pensando que, porque esse adubo aqui é bom para engrossar o caldex, e aí eu vou arrochar ali adubo que ele vai ficar bem gordão. Não vai. Você vai piorar a situação. Porque se você coloca, principalmente, aqueles adubos que é aqui no substrato, essas raízes finas aqui, que ficam lá dentro do substrato, elas vão ficar cobertas pelos sais que vem aí nessas pedrinhas, nessas bolinhas que a gente compra, né, de substrato. Elas ficam cobertas pelos sais. Aí elas não conseguem mais se alimentar. Por isso que a gente fala, não coloca adubo demais na sua planta. Você vai salinizar o substrato, vai ficar mais ácido, essas coisas aí, tudo. E aí você acaba atrapalhando o desenvolvimento da sua planta por exagero. O cloreto de potássio mesmo, você tem que tomar cuidado com ele, né? Você tem que colocar pouquinho, ele é muito bom para fortalecer a planta, para o sistema radicular da planta, mas ele é bem forte, você não pode colocar muito. E os outros também, os outros que a gente coloca aqui no substrato, por isso que às vezes eu prefiro mais os foliar, porque os foliar são, eu acho menos agressivo. Eu coloco na dosagem certa todos os meus adubos. Se você quer colocar a dosagem diferente, coloque para menos do que para mais, que para menos você não vai estar prejudicando a sua planta. Na dúvida, use menos. Não sabe quanto é que vai usar? Use menos. Aí a adubação que você vai usar para ajudar a engrossar esses caldex é os adubos ricos em fósforo e potássio, né? Tem bastante vídeo no YouTube falando sobre isso. Não vou me aprofundar para um assunto, que é um assunto de adubação, é um assunto muito longo, mas no básico é isso, rico em fósforo e potássio, os dois. Eu uso os dois aqui, porque o fósforo não é só para floração. Ele também, e o potássio não é só para intensificar a cor, nem para vagem. Os dois são importantes para a planta. E para o caldex também. O fósforo também estimula e ajuda no enraizamento. E uma planta bem enraizada, cheia daquelas raízes fininhas que ficam lá dentro, porque não são essas raízes grossas aqui que se alimentam. A função dela aqui é apenas armazenar água. As fininhas, aquelas que quando a gente desplanta, que estão lá. Quanto mais você tem raízes fininhas na sua planta, que você vai ter uma planta bem desenvolvida. Porque ela tem bastante raízes finas e ela está se alimentando mais ainda. Quantas vezes a gente desplanta uma planta que tem pouquíssimas raízes de alimentação e a planta está feia? Porque ela não está conseguindo se alimentar bem, ela não tinha um bom enraizamento. Raízes finas, essas raizinhas aqui, deixa eu ver, quando a gente desplanta, tá essas raízes fininhas aqui, ó, se alimentando e nutrindo a planta. Essas raizinhas aqui que são responsáveis por nutrir e hidratar essas plantas. Ó, essa aqui é uma mudinha que eu venho trabalhando a copa dela, fazendo podas, e ela está assim. Olha outra ali. E essas outras aqui. Essa aqui, menino, quando eu for mexer nesse caldex, eu tô ansiosa pra ver, porque aqui, com certeza, ó, já tem um belo caldex. Aí no vídeo não dá pra ver tanto, mas dá pra ver que ela tá com caldex lindo lá dentro desse vaso aqui. Eu uso aqui nas minhas plantas, de grandes a pequenas, desde o primeiro mês até todas as plantas, adubo rico em fósforo e potássio. Eu uso aqui Plantafol rico em fósforo e rico em potássio desde o início do meu cultivo. Não uso Fortiflores, não uso esses adubos assim, uso os foliar. Pela questão de economia, eu acho mais fácil de aplicar, porque eu coloco na bomba e saio pulverizando tudo. Você pode fazer a rega no substrato com a água também desses adubos. E
O JM, que é o de floração também, que é bom para a planta, que é rico em fósforo, que além da floração serve para vários outros benefícios da planta, né? As plantas precisam, pessoal, de todos os nutrientes, não é só de um não. Menos o nitrogênio que para a rosa do deserto é o que a gente usa em menor quantidade, mas que também ela precisa, né? Mas que em menor quantidade do que o fósforo e o potássio. E outra coisa que a gente fala do sol para florir, né? Não se esqueça que o sol é fundamental para a rosa do deserto. Uma planta assim, ó, como essa aqui, essa mudinha aqui, que é das minhas sementes, viu? Polinização, filha de golden, com uma que eu tenho aqui, de borda negra. O sol, pessoal, para desde mudinha ela já crescer forte, armazenar bastante água e energia, através das suas folhas, né, que faz aqui o clorofila, tudo mais, essa questão aí técnica, né, que eu não sei nem explicar aqui para vocês, mas eu pesquiso bastante sobre isso. A planta absorve energia, faz aqui o clorofila, desce pro caldex, armazena água, tudo isso através do sol, a luz que ela absorve, essas coisas aí. Aí o sol é importante demais. Uma planta que cresce na sombra, ela vai crescer bem magrinha, além da genética, porque aqui tem uma magrinha também, ó. Mas essa eu não fiz poda. Ela crescendo na sombra, ela cresce mais magra ainda do que isso. Ela vai crescer bem compridona, porque uma planta na sombra, ela fica um pouco mais, os galhos mais mole, ela não tem tanta... Ela não tem a rigidez que uma planta que fica no sol tem. Porque a planta que fica no sol, ela já cresce mais compacta, mais durinha, mais resistente do que uma planta que fica na sombra. O sol é importante para todas as fases da rosa do deserto. Deixe suas plantinhas tomarem sol, tomarem luz. E como eu já falei aqui da poda, veja que a poda, as plantas que eu podei, elas estão com caldex mais desenvolvido. Essa plantinha aqui, ela tá com caldex assim, lindo, né? Além dos galhos, mas aqui a gente tá falando de caldex. O caldex fica mais grossinho que essas plantas, ó. Porque na hora que a gente faz a poda, porque você tirou uma parte dela que ela estava nutrindo, gastando energia para nutrir, manter as folhas, crescer. Ela, por um momento, você cortou ali, ela não tinha o que nutrir, menos, né? Tinha menos quantidade para nutrir de material. E aí ela armazena a sua energia aqui no caldex. Algumas pessoas falam que não dá diferença. Agora eu aqui, todas as plantas que eu faço poda, assim, eu vejo diferença. Né? Porque tem essas plantinhas aqui que eu trabalho a copa delas, fazendo poda foliar também. E os caldex dela desenvolveram bem, viu? Bem mesmo. Olha essa outra mudinha aqui. Caldex lindo. Olha essa outra aqui que eu fiz a poda com vocês em um vídeo. Ó. Caldex também, em relação às irmãs dela, que o caldex está mais magro, o dela está mais desenvolvido. Aí eu vim pra cá pra mostrar essas que eu tinha feito a poda. Olha o volume desse caldex. Ó, a copa é o resultado da poda, né? Esse outro aqui também, que eu cortei, dá pra ver, ó. Tá vendo como tá gorducho? Bem gorducho. Bem linda essa planta, que ela passou pelo corte aqui, ó. Além da quantidade de galhos que ela ficou aqui outra. Então, assim, não é só falar, é mostrar também. Ó, essa aqui foi a que ficou menos, mas por quê? Aqui dentro, pessoal, pode ter certeza que aqui dentro, aqui pra mim, que tô aqui olhando, já dá pra ver a quantidade de estrias que tem aqui. E quando eu levantar esse caldex, com certeza aqui dentro vai estar bem redondo. Ela não subiu pra cima, ó. Dá pra ver que ele tá bem largo. Tô afastando aqui e ele tá ficando mais largo, ó, veja. Se eu fosse fazer um levantamento nela, que eu não vou fazer, porque ele dentro do substrato é que ele fica mais largo ainda. E outra coisa, né, aqui. Depois que você fez tudo isso aí que eu falei no início do vídeo, água, rega, sol, adubação, genética da planta. Se você faz tudo isso e não dá espaço para esse caldex crescer, como é que ele vai se desenvolver, ficar grande, se você deixar ele muito tempo no mesmo vaso, pedindo espaço e você não dá? Muita gente fica falando, coloca no vaso cuia, deixa num copinho descartável até não sei quanto tempo. Aqui eu só deixo num copinho descartável até o primeiro mês. Depois eu já vou trocando de vasilha, já vou colocando em potinhos maior para desenvolver e colocando um pote 15. Essa aqui é uma mudinha de como é que é o nome? De pendente. Que eu comprei aqui do Zuliano. Pequenininha, ó. Mudinha de pendente. Filhinha de pendente. Chegou tem poucos dias, já tá durinha. Ela chegou um pouco moça, mas ela já tá bem folhada, viu? Como eu falei, esses vasos aqui, eu estou trocando todos, viu? Principalmente para as plantas grandes. Se você quer desenvolver caldex,
Se você quer desenvolver o Caldex, coloque, vá trocando de vaso. Não precisa colocar uma plantinha desse tamanho dentro de um vaso desse logo de cara, não. Porque aí você tem que confiar mais ainda no seu substrato, né? Porque vai ter mais quantidade de umidade, demorar a secar mais. Por ela ser pequena, ela não vai sugar essa água toda que tá aqui e vai acabar ficando mais encharcada, ficando molhada por mais tempo. Essas plantas aqui, o primeiro sinal que eu vejo que as raízes já chegaram no fundo do vaso, tá passando, é o momento que eu troco de vaso. Que nem essa aqui, ó. Essa ainda tá no vaso 15. Vocês veem que ela ainda tá um pouco menor que aquelas outras, né? Pouca coisa, que essas aqui já desenvolveu mais a copa, ó. Já deu um desenvolvimento maior depois que eu troquei de vaso, ó. Você olha aqui no fundo do vaso e vê se já tem raízes saindo. É o momento de você trocar. Essa aqui já deu uma levantada aqui no substrato, ó. Tá vendo? Ela tá um pouco deitada, mas aqui vai ter, pessoal, um Caldex lindo quando eu fizer a troca de vaso. Elas ainda não tão boas de trocar. Essa aqui que eu levantei, ó, já tá próximo, né? Aqui ainda ela fica um tempinho. Eu poderia colocar mais substrato aqui embaixo e deixar ela já levantadinha, mas eu não vou fazer isso agora, não. O vaso é importante. Você faz todo esse passo a passo e deixa a planta apertada. A planta, ela vai se espremer, vai ficar ali toda acanhada, né? Isso tem algumas exceções que a gente deixa no vaso pequeno e a planta estoura o vaso que ela não quer nem saber. Mas isso não acontece para todas, não. Na grande maioria, elas precisam mais de espaço, sim, porque ela vai ter um espaço melhor para ela desenvolver mais raízes. E com mais raízes de alimentação, a gente sabe que ela vai se alimentar melhor e armazenar mais água. E armazenando mais água é onde ela fica mais gordinha. Então, vá dando os vasos do tamanho certo para ela. Você vai colocar no vaso cuia, no vaso bacia, depois que ela já está com o Caldex do jeito que você quer. Você quer que ela fique com o Caldex daquele jeito? Aí você coloca no vaso cuia, que ele vai dar uma parada, vai dar só mais uma largada. Às vezes os vasos cuia são mais abertos, né? Ele vai dar mais uma largada, mas para desenvolver para baixo não vai desenvolver tanto o Caldex, porque não tem espaço para isso. Ela vai ficar com aquela raiz amassada, toda enrolada, assim, novelada. E a planta fica mais para os lados. Essa aqui eu coloquei nesse tubo aqui grande, porque eu quero que essa planta, ela desenvolva raiz para baixo. Para ela ficar com um formato diferente. Que aqui eu também faço isso. Trabalho plantas para ficar com formato diferente. Essa aqui está podada. Ela estava um pouco murchando. E aí eu fiz uma poda nela. E ela já está toda dura agora, toda firme. Que a poda também serve para isso. Ó, essa aqui é o meu dinossaurozinho, uma plantinha aqui diferente, que eu gosto de quando eu desplantar, olhar os formatos dos Caldex para ver se tem alguma com Caldex diferenciado, já ir trabalhando essa plantinha, ó. Ela tem vídeo aí no canal também, ó, como está fofinha, com a sua barriguinha aqui encostada no isopor. E o ácaro aqui já criou resistência com a Abamex, porque eu não troquei ainda o princípio ativo, vou trocar, vou fazer outra aplicação com outro produto diferente. Aqui o clima até agosto, agora que eu tô gravando esse vídeo, é junho. Mas até agosto aqui vai ser frio e de chuva. Então eu não vou conseguir fazer regas com frequência, lavando as folhas, dia sim, dia não. Vai ser uma rega bem espaçada, porque o substrato demora a secar um pouco mais, ele fica úmido, mas o meu substrato ele não fica encharcado, ele fica com a umidade assim, ó, tá vendo? Ele não fica aquele úmido, bem molhado, não, só fica úmido. Estando assim eu não vou fazer rega, né? Ele não tá seco. E aí agora só com um defensivo mesmo pra fazer o controle. Olha a situação que o ácaro deixa a folha da planta toda raspada, ó, do ácaro. Olha a situação dessa planta. Cada planta fica com uma folha diferente. Tem algumas que não fica assim, não. E aquela mudinha que eu iniciei o vídeo, ela veio de sementinha pra mim. Então, ela já cresceu pra mim com aquela característica de desenvolver bem, adubação a mesma, quantidade de regas, tudo a mesma. Fui dando o vaso para ela, à medida que ela ia crescendo, fui trocando ela de vaso, e hoje ela já tá naquele vaso de cimento, porque não tinha outro vaso aqui que comportasse o seu volume, e fui colocando ela no vaso de cimento. Mas você adquirir plantas que já chegue na sua casa com um Caldex mais diferente, com um Caldex grande, você já tem meio caminho andado. Quando você recebe uma planta que o Caldex já tá mais desenvolvido, aí também já lhe ajuda um pouco. Ó, essa planta aqui, as outras eu já plantei depois de, acho que 17 dias, se eu não estiver enganada, que essas plantas chegaram. Aí, com o tempo, eu fui fazendo a limpeza de raiz, elas ficaram alguns dias, né? Porque eu gravo o vídeo, pessoal, fica gravado e aí vai postando pra vocês. Mas não é aquela data lá que ficou do vídeo, não. E aí, eu já plantei aqui, ó, substrato.
bem seco. Ó, na verdade eu já vou fazer uma rega nessas aqui hoje, porque elas foram recém-plantadas, ela também precisa de um pouco de umidade, não para ficar encharcada. Eu vou regar quando eu terminar aqui o vídeo. Já essas, ó, estão mais úmidas, porque essas aqui eu reguei só um pouquinho. Eu vou molhar. Já chega aqui na sua casa, ó, com o caldex mais envolvido. Essas aqui eu comprei com o Juliano, essa também, ó. Essas aqui também, que chegaram aqui, que foi daquele dos outros vídeos, ó, caldex. Essa daqui tinha uma raiz lá dentro, e aí eu destrancei essa planta, porque ela estava toda trançada. Essas raízes aqui, ó, esses machucados aqui, é porque elas estavam todas enroladas, e aí eu quero colocar aqui dentro um pedaço de isopor para trabalhar os caldex também, que assim a gente trabalha os caldex, ainda não está no momento. E esta raiz que tinha lá dentro ia me atrapalhar de fazer isso. Aí eu cortei, por opção minha, cortei para depois eu afastar essas raízes. Essa vai ficar desplantada ainda, para que eu possa fazer esse trabalho ainda daqui a alguns dias, viu? Essa aqui eu vou eliminar, ó, porque ela já deu uma secada aqui, quebrou. E aí a gente pode melhorar a aparência do caldex, ou deixar do jeito que vem, né? Eu gosto de ir trabalhando os caldex, ó. Coloco o isopor aqui para ir afastando as raízes. E você receber uma planta com um caldex mais desenvolvido, já começa bem. Essa daqui é a Apple. Não comprei com o Juliano, ó. O caldex veio bem mais magrinho, né? Mas com seus cuidados você também consegue botar ele pra frente. Agora minha filha tem uns caldex que a gente recebe, que só por Deus, a gente faz de tudo e o caldex não desenvolve, não sai do lugar, né? Sempre tem aquela ovelha negra da família, né? Olha esses caldex aqui, que já foram trabalhados, ó. Tem isopor aqui também, ó os caldex, esses aqui já foram levantados umas 2 vezes. Levantei esses dias. Uma dessas raízes aqui tinha dado início de podridão. Eu cortei algumas raízes aqui. E aí elas estão aqui em cima da areia. Aqui daqui pra baixo é substrato normal. Aí tem uma camada fina de areia para umas raízes que está cortada aqui enraizar melhor. Essa também, ó. Tá vendo? Toda trabalhada, o caldex. Porque eu cortei também algumas raízes aqui dessa planta, ó. Aí eu coloquei uma camada de areia aqui. Essa aqui também é uma recém-chegada, mas ela ainda não se hidratou, ó. Mas eu já coloquei isopor. Isso aqui quando ficar verdinho vai ficar lindo. Quando ela hidratar aqui, que engrossar esse caldex. E os potes que eu indico para vocês começar para colocar enxertos que chegam. Enxertos que você compra aí na internet são enxertos, uso pote 20, tamanho pote 20. Bom, o 17 também não é tão pequeno não, essas aqui estão no 17. Ó. Para iniciar. Aí, à medida que ela vai se desenvolvendo, você vai trocando de vaso. Ou então, você vai fazendo um falso levantamento. Tira ela, coloca mais substrato embaixo, vai dando espaço para ela desenvolver mais. O vídeo já ficou enorme, já ficou gigante. E eu vou finalizar o vídeo aqui, pessoal.